Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo em Mateus, capítulo de número 16, do versículo de número 24 ao verso de número 26, onde a palavra de Deus diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois, o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Refletiremos nesse dia a respeito do tema, o acesso até Jesus. Hoje refletiremos sobre o recado de Jesus em relação ao encontro com Ele por meio da atitude de negar-se a si mesmo e o tomar a cruz. Jesus e seus discípulos eles estavam nas regiões de Cesareia, quando ele pergunta para os seus discípulos, e isso está registrado em Mateus 16, os versos 13 a 16. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se nós acompanharmos a leitura desse texto, nós perceberemos que o mesmo Pedro que recebera de Deus tal revelação, agora está sendo pedra de tropeço, pois Satanás está usando Pedro para pensar como homem, não crendo que era necessário Jesus cumprir o seu plano de salvação. Na verdade, Satanás está levando Pedro a fazer a mesma abordagem que Satanás fez a Jesus quando Jesus encontrava-se no deserto. E nós podemos testificar essa abordagem ao nos deparar com Mateus 4, versos 8 a 10, que diz assim, as palavras de Satanás: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, diante disso, nós podemos compreender que Satanás quer oferecer para as pessoas apego ao material, iludir-nos com o status, com a vida sem sacrifícios e sem cruz, levando-nos a ter um coração inclinado a adorá-lo como o Deus desse presente século. Mas então o que vem a ser negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo não significa necessariamente privar-se das coisas materiais, mas sim entregar-se inteiramente a Cristo. Ou seja, a sua mente e o seu coração serão dirigidos pela vontade de Jesus. E isso é possível por meio da fé racional. E nós podemos ver a abordagem que o apóstolo Paulo faz em sua carta aos Romanos e que nos traz uma clareza, nos traz luz a respeito disso, quando Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse sentido, tomar a cruz não significa carregar fardos ou ter problemas. É muito comum nos nossos dias as pessoas afirmarem que a cruz é o seu cônjuge, os filhos, o problema de saúde ou outros aspectos gerais, mas tomar a cruz necessariamente vai significar ter uma intimidade com o Senhor Jesus. Tomar a cruz é identificar-se com Cristo em sua rejeição, em sua vergonha, no seu sofrimento e morte. E o apóstolo Paulo, ele resume muito bem isso em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 8, quando ele vai falar a respeito de Jesus, o seguinte: a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim, queridos, eu quero dizer-lhes o seguinte, que assim como as nossas conquistas são resultados de muita dedicação, de sacrifícios, de suor e lágrimas, nós precisamos entender que a via dolorosa não nos conduzirá simplesmente ao Calvário, mas sim à recompensa eterna dada por Jesus. E que eu e você possamos, por fim, pensar que Jesus tem essa recompensa para mim e para você. Essa caminhada não nos conduz até o Calvário, mas nos conduz até essa recompensa. E com essa promessa de Jesus eu quero finalizar essa reflexão nesse dia. Promessa essa que está em Mateus 16, verso 27, onde a palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que eu e você possamos percorrer esse acesso que nos leva até Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe.